o Encontro Lixo Zero acontece entre os dias 25 e 29 de maio. Ele é coordenado pela Casa Causa, embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, e pela ABRAPS, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Reunimos agentes públicos, ativistas, especialistas, catadores, cooperativas de reciclagem e empreendedores sociais para propor caminhos inovadores em torno do tema lixo, sintoma do quê? Escolhemos essa provocação sobre os sintomas do lixo porque saúde, gestão de resíduos e saneamento são questões totalmente interligadas. A urgência de soluções sobre a gestão do lixo ficou ainda mais evidente durante a pandemia. É um problema que começa nas nossas casas, se estende para os nossos bairros, nossa cidade, algo que afeta nosso país. É de responsabilidade do cidadão, das empresas e do poder público. Vamos investigar juntos as verdadeiras causas por trás desse sintoma para agirmos com a urgência que o momento exige. Aproveito para agradecer aos patrocinadores Nespresso, IVE, Coyato e Simple Organic. Juliana. Esther? Oi. Boa noite. Estão me ouvindo? Então, vamos ao início do painel. O moderador é o Tasso Cipriano, advogado da Felberg. Ele é doutor em Direito pela Universidade de Bremen, na Alemanha, e pela USP. É advogado na área ambiental, com atuação nacional e internacional na regulação de produtos, resíduos e áreas contaminadas. Boa noite, Tasso. Boa noite, Esther. Estão me ouvindo? Sim. Maravilha. Então, primeiramente, boa noite para você, para todo mundo aí que está acompanhando a gente online. Antes que eu esqueça, queria agradecer não só o convite, mas também parabenizar aí, os coorganizadores, os patrocinadores e todos os voluntários aí responsáveis pela realização do Encontro Lixo Zero. Bom, esse painel hoje a gente vai discutir logística reversa. Para você que está entrando, que está acompanhando a gente, logística reversa é um mecanismo previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída por uma lei lá em 2010. Então, neste ano nós estamos comemorando aí 10 anos de Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a logística reversa é um mecanismo basicamente com a função de assegurar o retorno de alguns produtos após o uso deles pelos consumidores para o setor produtivo, para que seja dada a destinação final ambientalmente adequada para esses produtos retornados. E o painel hoje tem o objetivo de discutir a logística reversa para 3 produtos: produtos eletroeletrônicos, medicamentos e embalagens em geral. Então, para isso, eu tenho aqui comigo hoje 3 experts no assunto, são os nossos painelistas. Eu estou aqui com o Ademir Brescanzin. Vou ler aqui, pegar minha cola para ler a formação deles. O Ademir, ele é engenheiro mecânico, mestre em gestão ambiental e sustentabilidade. O Ademir tem experiência de 22 anos no setor eletroeletrônico e desde 2011 atua na ABINE, que é uma entidade que representa fabricantes e importadores de produtos eletroeletrônicos. Atualmente é gerente executivo da Green Electron, gestora de logística reversa de eletroeletrônicos.
A gente tem aqui também hoje o José Agostini Roxo. Ele é idealizador do programa Descarte Consciente, diretor-presidente da BHS Brasil Health Service e autor do renomado programa de logística reversa de medicamentos do Brasil Descarte Consciente. Tem MBA em Marketing pela Media Marketing School, muita experiência em comércio internacional de produtos e serviços para a saúde, cursou administração pela Unicinos no Rio Grande do Sul, extensão em gestão ambiental empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e foi relator da norma da BNT de logística reversa de medicamentos. E, por fim, mas não menos importante, nós temos aqui a professora Patrícia Faga Iglesias. A professora Patrícia é presidente da CETESB, formada, graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem doutorado e mestrado pela Universidade de São Paulo, onde é professora, foi secretária de Estado de Meio Ambiente aqui de São Paulo no período de 2015 e 2016, e entre suas premiações e os títulos que possui, recebeu destaque em Sustentabilidade, WOCA 2018, em tributo e reconhecimento pela carreira em prol da gestão ambiental e atuação no programa Cidades do Pacto Global da ONU. Então, primeiramente, queria agradecer vocês três pela participação. É uma honra poder mediar essa conversa com pessoas com tanto conhecimento e experiência nesse assunto da logística reversa. Então, para explicar para você que está acompanhando a gente, nós teremos o Ademir, o José Roxo e a professora Patrícia, para falar sobre logística reversa de produtos eletroeletrônicos, medicamentos e embalagens em geral. Então, para vocês três, eu queria fazer algumas perguntas e pedir para vocês contarem aí um pouco para o público sobre a logística reversa desses três segmentos. Queria começar perguntando para vocês, em termos de logística reversa, em termos de legislação, o que a gente tem hoje no Brasil, no estado de São Paulo, em termos de legislação? O que está por vir em termos de normas para regular a logística reversa desses produtos? E, mais importante, qual é o papel do consumidor e como é que a sociedade pode participar para acelerar e contribuir para o aprimoramento dessa política pública de logística reversa? Então, sem mais delongas, queria passar a palavra para o Ademir, para ele poder aí contar para a gente um pouquinho da visão e da experiência dele. Muito obrigado. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Então tá ótimo. Bom, primeiro eu agradeço a coordenação do evento Encontro Lixo Zero, e é sempre um prazer muito grande encontrar velhos amigos aqui. Então fica aqui o meu cumprimento à doutora Patrícia, velha amiga, né, que vem discutindo a logística reversa há tantos anos, o senhor José Roxo, doutor Tasso, que também é um grande amigo, né, que atua dentro da ABINE e da Green Electron, e agradecer a Esther e a Juliana. Bom, com relação à legislação, né, de logística reversa de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou eletroeletrônicos, né, como alguns chamam, o que a gente tem hoje? Bom, temos um acordo setorial que foi firmado no final do ano passado, e temos um decreto que foi publicado esse ano, em que traz todas as obrigações de logística reversa de equipamentos elétricos e eletrônicos. Tá? Esses marcos, o acordo e o decreto, eles possuem uma série de metas, de regras, né? Eles vieram sacramentar o que pede a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como o Tasso colocou, a Lei 12.305, que foi publicada em 2010, colocou obrigação para uma série de produtos, né, que tenham que existir uma logística reversa. Ou seja, uma forma dos consumidores, né, os clientes finais, eles retornarem os produtos para que seja feita uma destinação adequada, geralmente uma reciclagem, né, desses produtos, no caso de eletroeletrônicos, né, o meio mais usado é uma reciclagem, e que a reciclagem de todos esses materiais seja possível que os materiais se transformem novamente numa matéria-prima e possam ser reinseridos na cadeia produtiva
para se tornarem outros produtos. Então, como todos sabem, né, os eletroeletrônicos vão de pendrive a uma geladeira, eletroportáteis, televisores, celulares. Então, toda aquela parafernália que a gente tem nas nossas casas, que é ligado na energia elétrica ou pilhas, né, tudo isso é conhecido como equipamentos eletroeletrônicos. Bom, esse marco que existe, tanto o acordo setorial quanto o decreto, né? Vou chamar de acordo, né? Que foi a primeira coisa que foi assinado, vem trazer as obrigações a partir do ano de 2021. Então, a partir de janeiro de 2021, começam a valer as regras desse acordo. E essas regras são instalar pontos de coleta nas cidades acima de 80 mil habitantes, o que dá hoje em torno de 400 cidades pelo país. Essas 400 cidades abrangem em torno de 60% a 65% da população, então grande parte da população será beneficiada com esses pontos de coleta. No prazo de 5 anos, que é o prazo desse acordo, teremos que instalar cerca de 5 mil pontos nessas 400 cidades e, até o final desse 5º ano, está coletando 17% em peso dos produtos eletroeletrônicos colocados no mercado. Então, o grande desafio que a Green Electron vai ter para fazer essa gestão, né, dos resíduos eletroeletrônicos para suas associadas é implantar todo esse sistema. Não é uma coisa muito fácil, né? No Brasil, a gente sabe que, pelo tamanho do país, as dificuldades que a gente tem, né, de locomoção, de transporte, não é uma coisa simples, mas é uma coisa que é necessária. Teremos que fazer. Se nós fabricamos eletroeletrônicos, se eles chegam em todos os pontos do país, de alguma forma a gente vai ter que fazer com que esses produtos retornem também. Então, é isso que nós temos, né, do Acordo Setorial Federal. Antes disso, né, nós tivemos alguns outros marcos, né? No estado de São Paulo, a Green Electron, desde 2017, assinou um termo de compromisso e já iniciou a implantação desse sistema. Então, a gente vinha num ritmo bastante acelerado dentro do estado de São Paulo. Nós, hoje, temos em torno de 215 pontos de coleta instalados em 75 cidades. Já coletamos 450 toneladas de eletroeletrônicos e a partir de março já estava programado expandimos para mais 12 estados. Como eu falei, o acordo setorial ele inicia no próximo ano, né? Inicia em 2021, mas a Green Electron já iria antecipar uma série de ações, né, nesse ano, indo para 13 estados, 85 cidades. Infelizmente, desde março, nós tivemos todo esse problema do Covid, tivemos então que dar uma parada nessa expansão, mas esperamos retomar o mais rápido possível. Continuamos trabalhando a todo vapor em home office, fechando uma série de parcerias para a instalação desses pontos, procurando novos prestadores de serviços em outros estados, que hoje existe uma concentração muito grande aqui em São Paulo. E assim que tivemos a possibilidade de retornar os trabalhos em campo, a gente volta a expandir. Com relação aos consumidores, vai ser essencial a participação deles para que o sistema de logística reversa do eletroeletrônico funcione. Tá? Eletroeletrônico, diferentemente de outros tipos de produtos, existe um certo apego emocional dos consumidores com eles. Ah, porque eu ganhei essa batedeira de bolo no meu casamento, da minha madrinha, então a pessoa tem esse produto na sua casa e depois para ela se desfazer é muito difícil. Então, a gente vai ter que trabalhar muito essa conscientização do consumidor, essa educação ambiental, essa mudança de paradigma, para que o consumidor, o cidadão brasileiro entenda que logística reversa de eletroeletrônicos
não adianta montar um ponto de coleta em cada esquina se ele não iniciar esse processo. Os eletroeletrônicos estão na casa deles, portanto, se eles não se dispuserem a levá-lo até um ponto de coleta para iniciar esse processo de coletar os produtos, transportar, desmontar e reciclar, nada funciona. Todos aqueles 5.000 pontos, todas as cidades e todas aquelas metas serão comprometidas. Então, em se tratando de consumidor, é um trabalho bastante grande de conscientizá-lo que ele é a peça principal em todo esse processo. Acho que basicamente eram essas 3 perguntas, né, Tasso? Não sei se eu me estendi demais até. Não, tem 1 minuto ainda, ó. Bem... Poxa vida! Eu deixo esse 1 minuto para continuar as outras perguntas, para responder as outras perguntas. Tá bom, muito obrigado, Ademir. E passa a palavra, então, para o José Roxo falar um pouquinho para a gente sobre a logística reversa de medicamentos. José Roxo, acho que está no mudo, viu? Aí, a gente não te ouve por enquanto. Tá no mudo. Clica, agora foi. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite do Encontro Lixo Zero. É um prazer estar com vocês, os painelistas, professora Patrícia Iglesias, caro amigo Ademir, nosso moderador Tasso e organização em geral, e todos os convidados que estão nessa sala. Para falar um pouco sobre a logística reversa de medicamentos, me permitam eu fazer um breve esclarecimento de que o resíduo de medicamento ele é um pouco diferente e sofre de uma complexidade também diferente de outros resíduos nos quais a logística reversa já existe ou mesmo está em andamento. Nós, quando pensamos em recolher o medicamento que vence na casa das pessoas ou mesmo aqueles fora de uso, essa época foi em 2008, antes ainda da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós percebemos que, além do caráter ambiental, existia o caráter do produto ser considerado como um resíduo perigoso dentro do estabelecimento comercial e ter uma atuação também da área de saúde, também de outro ministério, que não somente do Ministério do Meio Ambiente, mas o Ministério da Saúde. Nós visitamos os 2 ministérios na época, e em 2010, quando o programa já estava praticamente sendo lançado, a Anvisa ela encampou aquela responsabilidade durante um período, provocando, inclusive, durante vários anos, algumas iniciativas isoladas, dispersas no Brasil. Foram iniciativas que serviram para se ganhar experiência, mas que nós também percebemos que, não havendo uma organização nacional e até mesmo quem bancasse o custo dessa logística, ela não tinha condições de se manter. Então, diversos programas daquela época, eles acabaram se deteriorando e sumiram, hoje não existindo mais. A BHS ela desenvolveu o programa Descarte Consciente, pensando já desde aquela época que a farmácia deveria ser o ponto no qual o consumidor levasse esse medicamento para que houvesse de lá uma coleta, em vez de que esse medicamento seguisse de volta para a indústria e sim de lá direto para uma destinação correta. Várias farmácias começaram a colocar então os coletores, algumas com apoio da indústria, com uma intenção naquela época mais de marketing do que regulatória,
né? E algumas parcerias continuaram, outras muitas não, né? Mas o programa Descarte Consciente foi crescendo. Na busca de um acordo setorial, né, entre a cadeia produtiva, basicamente a indústria farmacêutica, o varejo e os distribuidores, uma série de discussões foram realizadas ao longo destes anos, né, discutindo basicamente quem pagava a conta, né. O programa Descarte Consciente foi crescendo no meio disso, porque o caráter ambiental e a sensibilização da população é muito grande para o descarte de medicamentos no lixo. A gente sabe aí, né, que colocar, né, o medicamento realmente no lixo, no vaso sanitário, ele polui o meio ambiente, e esse apelo é muito grande. E o projeto foi crescendo, né, e hoje tem aí por volta de uns 1.500 pontos, nós estamos em 22 estados. Esses estados, muitas vezes, tentaram, né, ou alguns municípios, linkar ou projetar legislações, né, que tinham como objetivo, naturalmente, que alguém se responsabilizasse. Mas sem um alinhamento federal, né, cada município ou cada estado procurou desenvolver a sua legislação, às vezes de formas diferentes, com responsabilidades diferentes, e isso gerou uma série de discussões, ou até mesmo acirrou as discussões entre a cadeia produtiva, né? Esse cenário, né, ele foi, vamos dizer assim, acalmado um pouco, né, principalmente quando nós percebemos que se a gente não conseguia até 2005, 2006 saber quem pagava essa conta, pelo menos a forma técnica de como se descarta, né, de quais são os processos e procedimentos, nós conseguimos através de uma norma técnica da ABNT. Então, com o apoio do professor José Goldenberg, né, que solicitou essa norma, nós criamos a norma de logística reversa de medicamentos, né, que é a norma 16457. E ela embasou uma série de processos, principalmente dentro da farmácia. As legislações, algumas se pautaram por ela, outras não, né, mas isso foi se construindo, e também houve uma força, né, que veio do Ministério Público em alguns estados, em alguns municípios, pressionando para que a cadeia produtiva ela tomasse uma direção, né? Bom, antes de falar do acordo setorial, que está prestes a sair, né, o que de mais importante em termos de, ou o que foi mais próximo de um acordo setorial, né, e que se destacou no Brasil, realmente foi a diretiva da CETESB, aqui no estado de São Paulo, que eu naturalmente vou deixar para a professora Patrícia Iglesias falar um pouquinho a respeito, né, que conseguiu motivar, né, essa união, né, de algumas indústrias que estavam intencionadas a se unir com o varejo farmacêutico, para que então se pudesse aplicar a logística reversa como ela deve, e não só com a responsabilidade para um único elo da cadeia produtiva, né? Então, nós acreditamos, né, que essa experiência, principalmente aqui realizada pela CETESB, ela possa ser, de alguma forma, replicada, né, e a cadeia produtiva já visitou o Ministério do Meio Ambiente, já fizeram uma minuta do decreto, né, porque eles optaram, em vez de fazer um acordo,
que deveria ser realmente a base de um decreto. Mas esse não foi um decreto colocado de uma forma de cima para baixo. Esse decreto foi discutido, né, ao longo dos últimos 18 meses, né, e ele está muito próximo de ser assinado, né, diga-se até que se esperam-se alguns dias para que ele apareça aí no Brasil, né. E finalizando, né, então, eu acredito que a população tenha um papel muito importante. O medicamento é um resíduo, como eu disse, diferenciado. O medicamento ele tem que ter um cuidado muito específico, porque ele tem que ter um caminho bastante seguro e ele é único, então ele tem que ser do consumidor para o varejo e do varejo para a destinação final, que geralmente é a incineração. Existem outras hipóteses que estão sendo ainda discutidas, né? Mas a população guardar o seu medicamento em casa e, quando for à farmácia fazer uma compra, levar para ele ser descartado, é muito importante. Separando, né, como a gente tem aqui também, né, ouvintes que são todos eles, naturalmente, todos nós consumimos algum medicamento um dia ou no outro, ou no ano posterior, enfim, quanto menos melhor, mas que separem as caixas e bulas, né, do medicamento principal. Todo medicamento que tem contato, né, com a embalagem deve ser descartado, mas aquele que não, como uma caixa, como uma bula, né, esse deve ser descaracterizado, deve ser rasgado, e esse você pode até não ocupar espaço no coletor da farmácia e descartar na sua casa mesmo, desde que se rasgue para que a marca seja, né, preservada e que não haja um reuso dessa caixinha de uma forma inadequada. Então, esse medicamento na farmácia, não serão todas as farmácias, até porque não é necessário, né, mas vamos ver aí o que vem no decreto com relação a ponto por 1.000 habitantes. Aqui, em São Paulo, a Patrícia, então, como eu disse, pode falar um pouquinho mais a respeito disso, né? E a gente está satisfeito aí com o andamento desse segmento de medicamentos. É isso. Maravilha. Muito obrigado, viu, José Roxo? E agora eu vou passar a palavra para a doutora Patrícia, presidente da CETESB, falar para a gente um pouco sobre esse dia. Bem, então, boa noite a todos. É um prazer participar desse evento. Eu gostaria de agradecer pelo convite, em especial na pessoa da Esther. Gostaria de cumprimentar, né, o nosso mediador, Tasso, aluno egresso da Faculdade de Direito da USP, e também aos colegas que compõem esse painel, tanto a Ademir, com quem tive oportunidade de trabalhar já em várias situações diferentes, né, e ocupando cadeiras diferentes, mas sempre buscando uma solução para a questão da logística reversa e da gestão de resíduos sólidos, e também ao José Roxo, que eu conheço nessa data, mas conheço pessoalmente, não muito pessoalmente, mas por videoconferência, mas que tem um trabalho tão importante, né, que foi exatamente essa iniciativa, em especial por parte das farmácias, desse setor específico, mais voltado ao comércio, para a logística reversa nesse caso. Eu acho que muito foi adiantado em termos de legislação, mas só para colocar aqui uma ordem lógica, né? A legislação em si, ela vai permear desde a Constituição Federal, onde nós vamos ter um dispositivo geral que fala num direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, portanto, nos impõe certos deveres, até afunilar para uma legislação bem específica, que foi advinda apenas no ano de 2010, a Lei 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A partir dessa lei, então, se estabeleceram uma série de regras para compatibilizar sistemas paralelos. Então, o primeiro elemento importante é que a logística reversa é um sistema paralelo ao sistema tradicional de gestão de resíduos sólidos. Isso precisa ficar muito claro para nós, porque nós vamos ter uma identificação legal de quais são os resíduos sujeitos à logística reversa,
e, ao mesmo tempo, nós vamos ter uma limitação de responsabilidades desses que lidam nesse setor, que vai ser um setor que vai gerar uma responsabilidade não só por colocar produtos na mão do consumidor, mas também por depois fazer a gestão, seja desses produtos pós-utilizados, de uma forma geral, como no caso dos eletroeletrônicos, isso é muito claro, seja em embalagens, que podem acontecer tanto na questão dos medicamentos, como nas embalagens em geral, entre outros, né? Porque hoje nós estamos focando mais nesses. Então, nós vamos ter um regramento e um sistema que não vai retirar a responsabilidade propriamente dita por parte da gestão que é feita pelos municípios, mas vai estabelecer um sistema paralelo. Claro que para resíduos eletroeletrônicos isso é mais claro de vislumbrar, porque você não vai colocar esse resíduo propriamente dito na coleta do município. Mas no caso de embalagens, essas embalagens ainda vão ser muitas vezes geridas pelo próprio município no seu sistema tradicional, com base na própria Lei de Saneamento Básico, uma lei de 2007 que continua em vigor e que é aplicável em conjunto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa Política Nacional também teve um decreto regulamentador, que é o 7404 de 2010, e a partir daí nós vamos estabelecer esferas diferentes de legislação para lidar com essa temática e também formatos diferentes. Então, a partir daquele regramento federal, nós vamos pensar que também os estados vão ter os seus regramentos e os próprios municípios também podem ter um regramento para resíduos sólidos. A ideia, então, é que no âmbito federal haja uma regulação geral e que aquilo vá sendo levado a uma realidade ou do estado ou do município, sem ferir aquele regramento geral no nível maior que é o nível federal. E é assim que se trabalha. Nesse sentido, a CETESB, como órgão estadual de meio ambiente, né, órgão responsável pelo licenciamento ambiental e pela fiscalização no estado de São Paulo, órgão componente do SISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, estabeleceu algumas regras atinentes à logística reversa, justamente para regular essa questão no estado de São Paulo. E aqui eu vou fazer só uma menção bem rápida, né? Em especial, eu acredito que vocês queiram saber desse ponto, que é exatamente o que nós vamos ter, por exemplo, no que diz respeito a, primeiro, a resolução SMA 45 de 2015, que foi aquela primeira resolução que trouxe, na verdade, a visão de que a logística reversa ela poderia trazer uma vinculação para a renovação das licenças. Então, em 2015, se pensou que para renovar licenças no estado de São Paulo, seria necessário realizar a logística reversa. De que forma? Da forma que for pré-estabelecida, seja lá num acordo setorial em nível federal, num termo de compromisso em nível estadual, a partir de decreto, como foi mencionado agora pelo José Roxo, e trazendo para uma realidade desse estado. Porque, mesmo na questão de medicamentos, se nós tivermos o decreto em breve, esse decreto vai trazer uma regulação geral que terá que ser adaptada para a realidade de cada um dos estados. Bem, essa primeira resolução, né, inclusive a qual eu tive a oportunidade de assinar como secretária do Meio Ambiente em 2015, ela causou muito questionamento à época, mas ela se mostrou muito acertada, no sentido de que a logística reversa, como uma exigência da própria lei, ela, obviamente, não faz com que a empresa ou, enfim, aqueles responsáveis tenham que, da noite para o dia, cuidar de 100% dos resíduos do produto, mas ela impõe um comportamento de realizar essa logística, estabelecendo, inclusive, prazos, como o Ademir colocou aqui muito bem na primeira apresentação, um prazo de 5 anos para ir avançando em demais municípios, ou estados, enfim. Então, essa é a ideia. E aquela primeira decisão de diretoria, então, aquela primeira resolução em 2015, ela acabou se tornando, mais recentemente, na decisão de diretoria número 120 de 2016, que foi depois atualizada pela decisão de diretoria 114 de 2019 da CETESB.
Então, qual é a ideia? Que a logística reversa esteja incorporada ao licenciamento da atividade. No seguinte sentido, para que eu possa renovar a minha licença ou postular uma licença para essas atividades ligadas à logística reversa, eu preciso realizar a logística. 100% dos produtos ou 100% dos resíduos? Não. Aquilo que for viável e pré-estabelecido com o órgão ambiental. Por quê? Porque a própria lei de resíduos estabelece a viabilidade técnica e a viabilidade econômica. Então, com base nessa visão, é que se trabalha essa decisão de diretoria e que ela foi trabalhada, trazendo ali os seus critérios, né? Então, atualização de metas que seriam necessárias, a regulação dos próprios certificados de reciclagem que poderiam ser apresentados, o procedimento todo para aqueles que eram detentores de marcas, por exemplo, e por aí vai. Essa decisão também se mostrou acertada do ponto de vista da análise jurídica e judicial, porque nós tivemos questionamentos em juízo sobre o cabimento ou não dessa decisão, uma vez que a CETESB vai licenciar atividades dos fabricantes, né? E ela não licencia, por exemplo, a atividade do comércio. Então, houve um questionamento. Olha, a CETESB poderia cobrar isso somente do fabricante? O entendimento judicial foi no sentido de que a CETESB vai atuar em relação àqueles com quem ela atua diretamente, que ela licencia. Então, no caso, a indústria. A CETESB tem feito um trabalho com os municípios no estado todo, mostrando que os próprios municípios também podem ter essa atuação junto ao comércio local, porque os alvarás do comércio são emitidos pelo município e não pela CETESB. Então, cabe também ao município, porque aqui foi feita uma pergunta, o consumidor pode contribuir? Vejam, não só o consumidor, porque se o consumidor não participar da logística reversa, não tem logística reversa, simplesmente, é impossível fazer a logística sem a participação, mas também os próprios municípios. E esse trabalho tem sido feito incansavelmente pela CETESB, pelo setor específico, que hoje é coordenado pela Lia Demange, de orientar os municípios ao mostrar que os municípios também podem exigir essa participação por parte do comércio, tá? E também queria ressaltar para vocês que essa atividade toda é muito dinâmica. Então, em sendo dinâmica, ela vai mudando de acordo com as circunstâncias e com as necessidades. Por exemplo, agora, em tempos de pandemia, nós tivemos que fazer uma série de mudanças em regramentos nossos próprios para atender essa situação atual. E aí nós vamos ter, por exemplo, a decisão de diretoria número 35 de 2020, que vai regular uma questão importantíssima da logística reversa, que era exatamente o cumprimento das metas pelos setores que já tinham feito termo de compromisso com a CETESB. No seguinte sentido, tinham metas quantitativas de reciclagem, por exemplo, no caso das embalagens. Como entregar essas metas se nós vamos ter uma dificuldade muito grande para ter a reciclagem? Não quer dizer que não possa haver, mas em alguns municípios isso vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. Se nós não tivermos uma boa gestão de qualidade do ponto de vista até de equipamentos de segurança para os catadores e as cooperativas, nós recomendamos que essa atividade não ocorra nesse período. Então, tudo isso poderia influenciar as metas pré-estabelecidas com a CETESB. E aí vem a decisão de diretoria número 35, já no âmbito da pandemia, dizendo que aqueles que se comprometeram com metas desse tipo poderão entregar metas, resultados econômicos, valores econômicos destinados a cooperativas e catadores durante o período da pandemia. Por quê? Porque nós precisamos achar também uma forma de manutenção da condição mínima econômica dessas pessoas. Então, aqui são alguns elementos, porque eu acho que falar dessa legislação, né, demandaria muito mais tempo, mas alguns elementos que nos levam a ver que, em havendo uma lei federal, nós vamos sempre ter que trabalhar aquilo no âmbito do Estado, da necessidade do Estado e depois do próprio município. E que os órgãos ambientais estaduais têm um papel muito importante, que é esse papel de coordenação junto aos municípios, para que, de fato, haja um resultado melhor.
E, como eu falei, em relação ao consumidor, não existe logística reversa sem o consumidor. O Ademir colocou muito bem o exemplo da pessoa que ganhou um presente lá no casamento, ou então eu perguntaria para vocês, quem não tem um celular velho em casa, guardado, que não está mais em uso? Então, existe uma tendência do consumidor de eletroeletrônico, nesse caso em especial, de não se desfazer, mesmo que ele não use. E aí, obviamente, como estabelecer essas metas com o setor de forma a também fazer alguma coisa razoável, né? Eu sempre me lembro do exemplo do ar-condicionado, que é um tipo de eletroeletrônico que as pessoas utilizam por muitos e muitos anos. Então, como estabelecer a meta quantitativa em relação a esse produto? Os desafios são muitos. Nós trabalhamos com esse tema há vários anos, né? Eu mesma trabalho com o assunto desde 2009 e nós ainda temos desafios, mas eu diria para vocês, assim, de uma forma a concluir, que mesmo com todos esses desafios, a minha percepção é que nós temos avançado nessa agenda. E nós não vamos resolver esse problema de uma hora para outra. Basta ver que nós seguimos o modelo europeu e mesmo no contexto europeu são muitos e muitos anos, desde o século passado, né? Trabalhando o tema de resíduos sólidos. Então, nós vamos levar um tempo para avançar, mas esse avanço ele tem que ser um avanço consistente e um avanço que dê segurança jurídica para todos aqueles que colocam esses produtos no mercado, para o consumidor e também para os próprios órgãos ambientais que fazem essa gestão. Eu acho que são essas as minhas colocações e eu fico à disposição, então, para responder alguma questão no final. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Esclarecedora até que que apareceram aqui no chat enquanto você foi falando. Muito obrigado. Bom, pessoal, agora a gente vai abrir para algumas perguntas. Eu vi que vocês estão participando aqui pelo chat, já enviaram várias perguntas. Eu acho que queria agradecer de novo os três expositores, a professora Patrícia, Ademir e José Roxo, pelas explicações, pelas informações. Se eu puder aqui, lógico, não resumir, mas um ponto em comum que os três falaram e deixaram bem claro e é muito importante, é que, de fato, a logística reversa ela não acontece sem a participação dos consumidores. E pegando um gancho justamente com relação a essa colocação e fazendo uma relação com as perguntas que a gente foi recebendo no chat, Ademir, veio uma pergunta aqui perguntando sobre o descarte dos eletroeletrônicos, se o consumidor ele recebe algum valor em troca por efetuar o descarte. Tá? Então, pegando o gancho com a participação do consumidor, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Para o Roxo, foram feitas algumas perguntas, Roxo, enfim, depois a gente, pessoal, não vamos conseguir responder todas aqui, mas eu estou pegando as principais que se repetiram. Foram duas perguntas também com relação à participação do consumidor. Primeiro, com relação à questão da informação, né? Então, o papel do sistema e das farmácias de passar a informação para o consumidor saber onde, como ele pode descartar, o que ele pode descartar. E foi feita uma pergunta, algumas, sobre quanto a quantidade, mais ou menos, de remédio que é recebido aí pelo programa Descarte Consciente. E aí, para finalizar, acho que uma pergunta para a professora Patrícia, foi, acho que bastante nesse papel do município, né? Então, o papel do município, a atuação, acho que do município com os órgãos ambientais. Então, se a professora puder falar um pouquinho mais, que viram perguntas sempre nesse sentido. Tá bom? Vamos fazer a mesma ordem, Ademir, Roxo e professora Patrícia? Pode ser? Pode sim. Bom, com relação, né, ao descarte dos equipamentos eletrônicos, a Green Electron ela não tem nenhum sistema, né, de recompensa, né, pelo descarte desses produtos. Pelo menos não tem até o momento. Pode ser que algumas marcas queiram fazer algum tipo de trabalho incentivado, né, como uma troca por um novo produto para que você descarte o seu produto antigo. Tá? Tem associados, né, que praticam isso, mas como sistemas próprios.
tá? Que seria mais voltado para uma ação de venda e também, né, de recebimento desses produtos para uma reciclagem. Entidades gestoras, né, de uma maneira geral, no mundo todo, de eletroeletrônicos, né, especificamente, não fecham a conta. Tá? Muita gente fala que, olha, mas os eletroeletrônicos possuem materiais nobres, possuem ouro, possuem prata. Bom, podem até possuir, mas para você implantar um sistema, como eu falei no começo, de abranger as maiores cidades do país, criando milhares de pontos, você pegar esses produtos, transportar esses produtos, levar para uma reciclagem em empresas homologadas, licenciadas para fazer todo esse processo de uma maneira segura, ter uma rastreabilidade desse processo como um todo, até o final da última cadeia, onde o último material se transforma numa matéria-prima novamente. Isso tudo, para se fazer a coisa correta de logística reversa, o custo é alto. São alguns milhões de reais. A Green Electro, nesse começo de operação, 2 anos e meio de operação, já gastou alguns milhões e vai continuar gastando mais alguns milhões nesses próximos anos. Então, não existe hoje uma recompensa a isso. E peço até para que os consumidores, né, fiquem muito atentos a algumas pessoas, né, que se intitulam como recicladores, né, que pagam algum valor pelos produtos eletroeletrônicos. Vocês podem ter certeza que se eles estiverem fazendo de uma forma correta todo esse processo, essa conta não vai fechar nunca. Tá? É impossível. Agora, se você tiver pessoas que vão comprar esses produtos de alguma forma para aproveitar somente os materiais que têm algum tipo de valor, mas o restante dos materiais descartar em lixo comum ou em qualquer lugar, aí daria dinheiro. Então, fazendo a coisa correta, infelizmente, não fechamos essa conta. Pode ser que um dia a gente consiga fechar essa conta, eu gostaria muito que fechasse, gostaríamos, né, de pagar por todos esses resíduos, com certeza iríamos conseguir alcançar as metas ou superar muito mais rápido todas essas metas. Mas hoje, infelizmente, essa conta ela não fecha. Maravilha, muito obrigado, viu, Ademir? Nada. Roxo? Tá no mudo, Roxo? Tá no mudo. Foi importante o Ademir abrir dizendo que a conta da logística reversa, ela realmente, na grande maioria das vezes, não se paga. Isso não é uma peculiaridade só do Brasil, né? Mas para vocês terem uma ideia especificamente sobre os medicamentos, entidades gestoras com quase 12 anos de existência, né? Como a Valor Med de Portugal, demoraram 7 anos de trabalho para poder deixar a conta perto de um equilíbrio financeiro, ou seja, o custo para recolher com esse material, o que se faz com esse material? Se recicla, então essa vantagem de se reciclar paga a conta de recolher. Contudo, realmente o medicamento não é fácil e isso acontece em Portugal, com um mercado muito pequeno. Aqui no Brasil, a logística se torna muito cara, né? E nós não segregamos o vidro, a caixa, né? Porque o custo do transporte, um material que é muito pequeno, já respondendo, então, a quantidade, né, de descarte de medicamentos, ela é pequena, ela é pouco significativa em termos de peso. Então, muitas vezes, né, quando um transportador vai ter que recolher lá numa farmácia no interior, né, do Pará, ele vai lá para buscar 4, 5 quilos. Em média, né, as pessoas elas acabam gerando de medicamento vencido ou fora de uso, cada 3 famílias, 1 quilo por ano. Esse é o número. Só que
aproximadamente 4, 5% da população é que sabe que esse medicamento ele faz um mal para o meio ambiente e deve ser descartado corretamente. Então, nós precisamos de uma educação muito maior. Como para educar precisa de informação, informação custa caro, né? Nós precisamos de um decreto, ou mesmo de uma força maior de outras legislações que imponham que a informação deva ser estar disponível para a população, para primeiro que ela saiba que o medicamento é um resíduo que causa mal ao planeta e até mesmo dentro das próprias casas, que não sejam um estoque, que a casa não vire um estoque do medicamento, né, vencido, né, mas também que haja essa necessidade, né? Para vocês conseguirem hoje os pontos de descarte, vocês podem ir no site, né, que hoje a CETESB ela orienta esse plano de logística reversa de medicamentos que foi aprovado, né, que lá tem os pontos para o descarte, e ele se chama entidadegestora.eco.br, então www.entidadegestora.eco.br, ou no próprio site do Descarte Consciente, que é o descarteconsciente.com.br, que tem todos os pontos do Brasil, né? Até hoje, o programa Descarte Consciente ele já recolheu 5 toneladas de medicamentos pelo Brasil, né? E respondendo outra pergunta para finalizar do chat que eu li também, né? Mas às vezes tudo isso não precisaria de todos os pontos de farmácia, né? E na verdade, voltando à questão do custo, né? O que nós temos hoje é um custo alto e muitas das farmácias, hoje elas são muito concorrentes. Vocês podem ver a quantidade de farmácias que tem no Brasil, e hoje tem farmácias uma na frente da outra em alguns bairros das capitais. Então, se você paga por ponto e tem um custo por ponto, você não precisa realmente de 3 pontos que ficam um na frente do outro. Mas claro que um ponto para um X de 1.000 habitantes, para que esse, ao se deslocar mesmo a pé, ele possa então encontrar um local para descartar o seu medicamento, né? Porque são hoje mais ou menos 80.000 farmácias. Eu diria aí que uns bons 15.000 pontos, né, pelo Brasil estariam bem distribuídos, né, para que houvesse a conveniência do descarte. Então, é isso. Muito bom. Muito esclarecedor. Obrigado. Professora Patrícia? Sim, eu apenas acrescentaria ao que os meus antecessores colocaram, que também não há nenhum problema de uma participação maior do consumidor na questão da logística reversa, né? Então, em muitos outros países existe uma prática de valores para a logística reversa, aqui falando, por exemplo, em eletroeletrônicos, enfim, valores específicos que poderiam ser destinados para essa finalidade. Porque, em especial no país como o nosso, onde nós precisamos ainda educar o consumidor e ele precisa entender a importância da participação dele, uma forma de educar é também essa contribuição. Nós consumimos produtos potencialmente causadores de danos ao meio ambiente, cada um de nós pode dar a sua própria contribuição para a gestão desses produtos ou resíduos, tá? Então, eu entendo que esse também é uma forma, na verdade, que viabiliza a questão em muitos países. Voltando para a questão que foi formulada em relação aos municípios, né? De fato, dentro daquele regramento que se estabelece em nível federal, em nível estadual, e os municípios que nós vamos ter dentro de um estado, é preciso uma gestão maior, como eu falei. No caso de São Paulo, só são 635 municípios.
E também nós não poderíamos ter um regramento diferente em cada um dos municípios ou mesmo em cada um dos estados brasileiros. Isso seria extremamente complicado para quem tem que fazer essa gestão. Então, o que se trabalha hoje, por exemplo, em São Paulo, é uma orientação aos municípios para que eles possam participar da logística reversa. Na nossa visão, como CETESB, né, de que forma eles podem fazer essa participação? Falei um ponto já na minha apresentação que me parece bem interessante, que são os alvarás de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Da mesma forma que a CETESB estabeleceu uma decisão de diretoria para a renovação das licenças, e essa decisão de diretoria tem dado bastante resultado e frutos, os municípios também podem trabalhar no seu alvará de funcionamento. Uma outra coisa que é importante é a participação dos municípios nos termos de compromisso. Nós sabemos que, por exemplo, em alguns dos acordos setoriais em nível federal, não houve essa participação mais clara dos municípios. Então, nós também buscamos hoje esse ponto de contato para que os municípios estejam mais próximos da questão dos próprios termos de compromisso. Uma cooperação na divulgação dos pontos de coleta e dos sistemas de logística reversa. Acho que esse é um fator importante que foi mencionado pelo José Rocha. Se você não tem também uma indicação de quais são esses pontos de coleta, dependendo do produto ou do resíduo, isso dificulta muito para o consumidor. Se eu não vou ter em todas as farmácias, em quais eu vou ter e de que forma levar essa informação para que o consumidor, de fato, possa fazer isso, né? E nós entendemos que uma troca de experiências entre o município e a CETESB, no nosso caso, falando da experiência de São Paulo, também contribui para uma melhor fiscalização. Como eu disse no início, a CETESB é responsável pelo licenciamento, mas também é responsável pela fiscalização. E aí, obviamente, a contribuição do município é fundamental. Então, no primeiro ano dessa gestão, em 2019, nós fizemos a capacitação de mais ou menos 200 municípios do estado de São Paulo, e nesse ano nós já avançamos muito mais nessa agenda, para que esses municípios possam, de fato, fazer esse trabalho conjunto com a CETESB. Isso auxilia bastante na fiscalização, auxilia no andamento da logística reversa em paralelo com aquilo que ainda é responsabilidade do próprio município com base na lei de saneamento. Acho que são vários fatores em conjunto para que nós possamos avançar nessa legislação e na implantação dessa legislação, eu diria não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. Obrigada. Obrigado vocês pelas respostas bastante esclarecedoras. Pergunta agora são 7h20, a gente pode fazer mais uma rodada de perguntas, que veio bastante, seria a última. Vocês podem? Ademir, professora Patrícia, José Rocha? Pode ser? Então vamos lá, bem direto ao assunto. Ademir, duas perguntas para você, para a gente continuar no canal. Ademir, professora Patrícia. O pessoal está perguntando placas de destinação final devidamente adequada, placas e se eletrônicos existe, tá? Para o Roxo, vocês viram aqui, acho que mais perguntas, mas as duas principais são o seguinte: o que é feito com o medicamento retornado pelo sistema? Então, qual que é a destinação final desse medicamento retornado? E uma pergunta que eu achei bastante interessante é como é que acontece com as marcas que não participam do programa, né? E que acabam entrando, enfim, como é que é essa relação? E, professora Patrícia, o pessoal está perguntando aqui, gostei da pergunta, se a CETESB já estudou, pretende, tem intenção de estender a logística reversa para outros produtos, e deram uns exemplos legais aqui, roupas, móveis, colchões, acho que são, assim, se eu puder resumir as perguntas que vieram aqui nessa última rodada, seriam essas, tá bom? Ademir, quer começar? Sim, claro. Tasso, deu uma picotada, eu entendi, você falou alguma coisa sobre placas, o que era? Deve ter sido minha internet. Não, o pessoal está perguntando aqui qual que é a destinação final das placas, tá? Okay. O que é feito com elas, e se no setor de eletroeletrônicos tem parceria com prefeituras,
Ok, perfeito. Obrigado, Obrigado. Tasso. Obrigado a você. Bom, as placas eletrônicas que dentro dos eletroeletrônicos talvez seja a única coisa que tem algum tipo de valor real, infelizmente elas são exportadas. Todas as placas são exportadas para que seja recuperado os metais preciosos e terras raras. Tá? Nós não temos no Brasil ainda uma tecnologia disponível e viável, né, economicamente viável, né, para se extrair esses metais preciosos. Então, são pouquíssimas empresas no mundo que fazem esse tipo de extração desses metais preciosos. Geralmente são mineradoras que já estão estabelecidas há centenas de anos e eles aproveitaram um pedaço desse processo deles, né, de mineração para fazer essa extração desses metais preciosos. Tomara que um dia se torne economicamente viável. Nós temos uma planta fabril aqui no Brasil e que esses metais preciosos possam ficar aqui. Seria muito importante, né, que isso aqui ficasse aqui. Algo que tem bastante valor não ser exportado, mas hoje são totalmente exportados. A segunda pergunta é com relação, desculpa, Tássio, mesmo? Parceria com municípios e no com sistema de municípios. eletrônicos. Então, nós temos algumas parcerias no sentido de colocação de pontos de coleta. Tá? A lei, ela é muito clara, né? Nossa Política Nacional de Resíduos fala que toda a obrigação pela implantação do sistema de logística reversa é do setor privado, né? Dos fabricantes, dos importadores, dos comerciantes e dos distribuidores. E se o setor público ele tiver algum ônus relativo ao sistema de logística reversa, que ele deve ser remunerado para tal, desde que previamente acordado. Tá? Mas mesmo assim, nós temos algumas parcerias com prefeituras para instalação de pontos de coletas, principalmente em praças públicas. Em São Paulo mesmo, nós temos vários pontos, né, que são instalados em praças públicas. Por quê? Nós entendemos que muitas vezes não é exatamente numa loja que se vende eletroeletrônico que seja o melhor local, o local de melhor acesso ao consumidor para descartar esses produtos. Então, pode ser uma praça pública em que você tem muitas pessoas, né, que frequentam. Nós temos um outro parceiro muito grande que é o SESC, em que você tem uma população muito grande, né, que frequenta, né, o SESC. E SESC não vende produtos, certo? Mas disponibilizou espaço para que a gente colocasse esses coletores. E todos esses pontos que nós temos em locais públicos, né, em parcerias com prefeitura, eles não têm custo nenhum. Tá? Apenas disponibilizam o espaço, nós fabricamos o coletor, a Green Electron, instalamos esse coletor, quando ele está cheio nós coletamos, levamos para reciclar. É apenas um local de melhor e mais fácil acesso aos consumidores, sem custo nenhum para as prefeituras. Maravilha, obrigado. Esclarecedor. Roxo? Bom, sobre a pergunta do que é feito, né, e para onde vai, um breve esclarecimento é que o medicamento, né, muitas vezes me perguntam se ele, uma vez estando somente fora do uso, porque o tratamento acabou e sobrou o medicamento, mas ele ainda está no vencimento, se esse medicamento ele não pode ser doado, né, para uma entidade, né, que necessite de medicamentos. Essa pergunta é corriqueira, né, e nós seguimos uma orientação da Anvisa, no qual você não deve, né, repassar esse medicamento para não promover o consumo sem a prescrição médica e a automedicação, que já é alta no Brasil. Fora isso, os medicamentos eles em casa devem ser acondicionados de forma correta, né? O problema do descarte do medicamento ele não é só ambiental. Hoje em dia,
a ingestão de medicamentos por criança é a causa número 1 de mortalidade infantil por toxicidade. Então, quando a gente fala em para onde vai o medicamento, quando a gente fala em descarte de medicamento, nós estamos dando uma mensagem também de que esse medicamento deve ser de uma forma muito bem estocada, né? Porque às vezes ele pode ficar lá no seu banheiro, no seu armarinho, onde tem umidade, onde ele apanha calor, perto da cozinha, por exemplo, e você vai doar esse medicamento e vai ferir a quem? Se acontecer alguma coisa, quem vai ser o responsável? Provavelmente o dono da marca do medicamento, né? Por ele não ter sido acondicionado de forma correta. Então, todo medicamento fora de uso ou vencido, ele tem que ser destinado a um tratamento final e uma destinação final adequada. Na grande maioria das vezes, esse tratamento se chama incineração, que é a queima do medicamento. Outros estudos estão sendo realizados, o Ministério do Meio Ambiente está tratando disso para apontar para uma compostagem ou então para incineração de fornos de cimenteira, mas isso não tem ainda nada dizendo que sim. O que se pode hoje, o que a gente sabe você pode ir para um aterro industrial classe 1, né, como acontece no Rio Grande do Sul, que proíbe a incineração. Então, é um local estanque, fechado, como se fosse uma piscina fechada, e ali dentro é colocado e coberto, ocupa espaço, né, mas é um local seguro. Ou então a incineração na maior parte dos locais. E aí, respondendo à segunda pergunta, que é a questão das marcas, né? O que acontece, né? Pode-se descartar um medicamento de uma marca que este laboratório, esta indústria desta marca não participa da logística reversa, né? Essa também é uma pergunta corriqueira e muito bem feita pelo nosso internauta, né? De forma que hoje o sistema ele não tem como dividir e rastrear aquilo que um produz e aquilo que o outro participa da logística reversa. Roberto, e tem um contato aqui que eu posso estar mexendo também, que como eu criava galinha, eu ia muito na Alô? Oi, apareceu aí um ouvinte. Então, o que acontece? Na parte de embalagens, isso é mais fácil de explicar, porque você tem aí papelão, você tem plástico, você tem materiais como vidro, né? E você, então, não diz assim, olha, para você cumprir com a meta de recolher, indústria, você não tem que recolher só o papelão ou só você tem que recolher tudo aquilo que se produz. Então, é feito um cálculo que é chamado de balanço de massa. O balanço de massa parte do princípio de que se todo mundo recolher tudo aquilo que é produzido, tudo vai ser dado um tratamento adequado, né? Então, no medicamento, isso acontece também. Existe esse restrito balanço de massa, né? Todos os medicamentos, se todas as indústrias farmacêuticas, se a entidade do varejo e dos distribuidores, todos participarem, a princípio, todo o medicamento que for descartado, ele deverá ser incinerado ou ter um tratamento adequado. Então, não importa se participa ou não participa. Nós concluímos que quem não está participando, ele deverá ser punido, autuado por não participar dessa logística reversa. É isso. Perfeito. Muito obrigado. Patrícia, acho que então para a última pergunta. Pois não.
Então, aqui, só para colocar para vocês, né, a pergunta ela gira em torno de nós estendermos para outros produtos, só para relembrar, né, estendermos a outros produtos a logística reversa. Vejam, a CETESB ela tem uma série de termos de compromisso com áreas diferentes, setores diferentes. Para ilustrar para vocês, nós temos desde questão de embalagens de saneantes, óleos combustíveis, óleos lubrificantes, embalagens de agrotóxicos, embalagens de óleos lubrificantes, baterias automotivas, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, embalagens em geral. Então, assim, são vários termos de compromisso diferentes, inclusive as embalagens de aerossóis, que foram o último termo de compromisso assinado. Entretanto, essa lista de produtos e embalagens sujeitos à logística reversa é uma lista primária da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai dar o norte às regras gerais para a logística reversa. Então, podemos estender aquela lista prevista na lei federal? É possível estender, mas, ao meu ver, não no âmbito estadual. Existem apenas duas restrições para aumentar a lista, né? Ou dois requisitos que precisam ser atendidos. De acordo com essa lei, é preciso que haja viabilidade técnica e viabilidade econômica para a logística reversa. O que significa dizer que nós não vamos precisar de novas leis dizendo que tais e tais outros produtos ou outros bens estariam sujeitos à logística reversa. Isso não vai ser necessário. Mas, ao meu ver, não cabe ao Estado, na criação de uma nova responsabilidade para a logística reversa, ampliar essa lista. E sim, num regramento em nível federal, aí sim nós teríamos a lista ampliada, né? E como eu falei, não precisa ser uma nova lei, porque a lei em vigor, ela já deixou uma abertura. Se eu tiver viabilidade técnica e viabilidade econômica demonstradas, eu posso ampliar a lista. Mas imaginem se cada estado pudesse, da sua própria vontade, criar regras desse tipo. Então, por exemplo, no caso das roupas, dos colchões, aqui no estado de São Paulo, você tem que fazer logística reversa. No outro estado, não. Né? Nós teríamos, inclusive, um problema do ponto de vista concorrencial, bastante complicado de gestão. Então, é por isso que este regramento, né, como uma regra que, inclusive, leva a essa responsabilização, ela deve vir em nível federal para daí se adequar àquela necessidade, seja do Estado, seja do município. Espero ter respondido, mas, enfim, a CETESB tem atuado bastante dentro dessa lista maior. E para a ampliação da lista, ao meu ver, nós teríamos que ter essa ampliação em nível federal, não necessitando de uma norma, uma nova lei. Agora, que estava no mudo. Perfeito, professora, obrigado, ficou muito claro. É uma alegria, enfim, poder estar aqui participando dessa roda de conversas. Eu aprendo sempre muito, enfim, principalmente com pessoas que vivem, estudam e praticam a logística reversa há muito tempo, né? Então, eu queria agradecer, né, o Ademir, a professora Patrícia, o José Roxo, enfim, pelas apresentações, pelas informações, pelas respostas às perguntas. Pessoal que mandou. A gente, claro, não consegue aqui por limitações de tempo responder a todas, então as que ficarem pendentes depois serão objetas de pauta aí no timeline da Casa Causa. E aí eu queria encerrar então essa rodada de conversas. De novo aqui meu profundo muito obrigado pelo convite, Esther, organizadores, patrocinadores, voluntários, palestrantes, professora Patrícia, José Rocha, Ademir, muito obrigado, aprendi bastante aqui, fui anotando, vocês estavam falando, já fui anotando, enfim, várias ideias. É sempre assim, eu acho que oportunidades como essa de debate tão rico não faltarão. Então, de novo, muito obrigado. Esther, não sei se tem alguma mensagem, alguma coisa que você queira falar aí para finalizar. Queria de novo agradecer todo mundo. Foi muito legal, muito produtivo. Espero que quem esteja acompanhando aí tenha aproveitado bastante. Muito obrigada, Tassi. Queria agradecer demais aos painelistas, parabenizar também, porque foi super produtiva essa conversa.
E também agradeço de novo aos patrocinadores, a todos os voluntários, todos os participantes que tiveram aqui. Essa conversa vai ficar gravada no Facebook da Casa Causa, tá bom? E continue aproveitando a programação do Encontro Lixo Zero, que vai até sexta-feira e está sendo feita com muito carinho, tá, gente? Vai passar agora aí no próximo vídeo para vocês. É isso, Tássio. Muito obrigada. Tem mais alguma coisa para finalizar? Não, encerramos, gente. Esperamos vocês amanhã. Muito obrigada mais uma vez. Amanhã, 17 horas, temos mais um painel. Contamos com a presença de todos. Até lá. Obrigada.